Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o nosso parceiraço. Estamos juntos aqui para desespero da concorrência. O professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou chegando, eu estou voltando aqui à internet, estou voltando ao YouTube com as nossas aulas muito bem fundamentadas para qualificar sua preparação, para turbinar os seus estudos. Retomando os nossos estudos, as nossas aulas de História do Brasil, hoje trataremos da Primeira República. Pois é, pessoal, hoje vamos falar sobre a República Velha, aquele período que vai da proclamação da República, 1889, até o advento da chamada Era Vargas, lá no ano de 1930. Portanto, este lapso temporal, este período importante da nossa história, ocorreram uma série de transformações políticas, econômicas, sociais e culturais também. E tudo isso será abordado ao longo desta aula, pessoal. Estamos retomando as nossas atividades e vamos fazer o possível para postarmos pelo menos uma aula muito bem qualificada toda semana para impactar positivamente em seus estudos. Vamos lá então falar sobre a Primeira República no Brasil. Como dissemos, é o período compreendido entre a proclamação da República e o advento da dita Revolução de 1930. Como já falamos, é um período marcado por intensas transformações no Brasil. Transformações sociais, transformações no campo econômico, no campo político e também no campo cultural. E a gente vai fazer uma abordagem ao longo da aula de hoje sobre esses temas importantes que são fundamentais para a compreensão do início do período republicano no Brasil. Vamos entender como é que nasceu a República Brasileira. Primeiro ponto importante, gente, é compreender que o século XIX no Brasil foi marcado por uma grande transformação. Vamos entender por quê. Olha só, nesse contexto histórico do século XIX, nós tivemos uma ruptura político-administrativa no Brasil. Veja bem, o Brasil começou o século XIX na condição de colônia. Depois evoluiu para Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815. E em 1822 aconteceu a nossa emancipação política. Tivemos o Império Brasileiro, que se estendeu até o advento da proclamação da República, dividido em 3 fases. O primeiro reinado, de 1822 até 1831, depois veio aquele período agitado das regências, que se estendeu até 1840, e finalmente teve o segundo reinado, o longo reinado de Dom Pedro II, de 1840 até 1889. Esse é o período do Império, o período monárquico brasileiro. E aí, em 1889, tivemos a implementação do regime republicano no Brasil. Importante também, pessoal, é entender os principais fatores que levaram à derrocada do segundo reinado no Brasil. A crise do Império, que se intensificou a partir da década de 1870, logo após o final da Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Vários setores estiveram descontentes com o imperador. Setores políticos, setores das elites econômicas brasileiras, alguns setores da Igreja Católica e também setores do Exército Brasileiro. Isso levou a um grande desgaste da figura do imperador e o fortalecimento das oligarquias que passaram a apoiar a causa republicana. Dentre as principais lideranças republicanas, podemos mencionar Benjamin Constant, militar importante nesse contexto histórico do Brasil, professor da Escola Militar, Aristides Lobo, jornalista, Rui Barbosa, brilhante jurista brasileiro, Quintino Bocaiúva, entre outros tantos. Todo esse contexto histórico de contestação em relação à figura do imperador
Dom Pedro, o seu enfraquecimento político, levaram ao advento do famoso 15 de novembro de 1889, que é quando se deu a proclamação da República no Brasil. A proclamação da República no Rio de Janeiro, a derrocada da monarquia e a implantação do regime republicano no Brasil. A proclamação da República, como dissemos, se deu no dia 15 de novembro de 1889, tendo à frente a liderança militar de Deodoro da Fonseca, figura proeminente do Exército Nacional, herói da Guerra do Paraguai, que é convidado pelos membros do movimento republicano para dar o golpe de misericórdia na monarquia brasileira, para implantar a República, lá no final do ano de 1889, com apoio da elite agrária brasileira. Importante ressaltar também que aqui no movimento da proclamação da República, o golpe de 15 de novembro de 1889, nós não tivemos a efetiva participação das camadas populares. Portanto, esta é uma característica importante que você precisa assimilar: a ausência de participação popular no advento da proclamação da República no Brasil. Proclamada a República, como é que foram os primeiros anos da República no Brasil? Logicamente, o início do período republicano foi marcado pela consolidação do regime, pela convocação de uma Assembleia Nacional para redigir a primeira Constituição brasileira. Então, os primeiros anos da República no Brasil ficaram conhecidos como República da Espada. Então perceba bem, quando a gente fala de Primeira República, a gente tem que assinalar dois períodos distintos que a compõem. O primeiro deles é chamado de República da Espada. É uma fase em que nós tivemos o protagonismo de líderes militares na presidência da República. Primeiro, o Deodoro da Fonseca, a seguir, o Floriano Peixoto. A segunda fase da Primeira República é chamada de República das Oligarquias, que é justamente o período em que nós tivemos o protagonismo das elites agrárias nacionais, sobretudo a presença marcante dos cafeicultores na condução política nacional. Tivemos o advento da política dos governadores, da política do café com leite, do coronelismo. Tudo isso será abordado ao longo desta aula. Fica comigo até o final e você vai aprender muita coisa aqui na nossa aula sobre a Primeira República. Então vamos lá, pessoal. Primeiros anos da República no Brasil. A primeira fase é conhecida como República da Espada. Por que República da Espada, professor? Porque nesta fase, os presidentes da República eram membros das Forças Armadas Brasileiras. Traduzindo, eram membros do Exército Brasileiro. O primeiro, Deodoro da Fonseca, e a seguir, Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Então, os militares estavam na presidência da República durante a República da Espada. Qual o período que vai a República da Espada, professor? Diz aí, tio Ed, qual que é o período da República da Espada? Vai da proclamação, 1889, até 1894, quando se deu a eleição de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da história do Brasil, porque os dois primeiros eram militares, beleza? Então, República da Espada, nós temos então predominância de setores militares na presidência da República, com lideranças civis ocupando os
ministérios no Brasil. Então aqui, o primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, e o segundo presidente, Floriano Peixoto, que, a propósito, a princípio era vice na chapa do Deodoro da Fonseca. Muito bem, vamos em frente. Aí está Deodoro da Fonseca, o líder do movimento que proclamou a República no Brasil, através do golpe de 15 de novembro de 1889, e que se tornou o primeiro presidente do Brasil. Detalhe importante, pessoal. Inicialmente, Deodoro da Fonseca ocupou a presidência provisoriamente, até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte que iria aprovar a primeira Constituição Republicana do Brasil e também iria eleger o primeiro presidente constitucional, que foi justamente ele próprio, Deodoro da Fonseca. Então ele teve duas fases à frente do comando da presidência na República Brasileira. Primeiro como presidente provisório e depois como presidente constitucional. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, então a gente tem a primeira fase, chamada de governo provisório, vai de 1889 até 1891. Em 1891, o que nós temos? A promulgação da Constituição Brasileira. Professor Tio Ed, o Brasil não tinha a Constituição até então? Claro que o Brasil já tinha a Constituição. O Brasil tinha a Constituição de 1824, mas era uma Constituição monárquica, era uma Constituição da época do Império. Você se lembra muito bem, a Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I e seu Conselho de Estado. Ela vigorou durante todo o período monárquico brasileiro. Mas com o advento da República, precisávamos de novas leis para consolidar, para fundamentar um novo regime que se implantava naquele período. Então nós tivemos em 1891 a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil, que estabeleceu a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, minha gente. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, e também elegeu de forma indireta, então, os mesmos representantes da Assembleia Constituinte, os mesmos que aprovaram, promulgaram uma Constituição republicana para o Brasil, votaram e elegeram Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente da República e Floriano Peixoto para o cargo de vice-presidente. A Constituição de 1891 estabeleceu República Presidencialista e Federalista. Vamos lá. República Presidencialista. O Brasil seria governado por um presidente da República. E teria também federalismo. O que significa isso aí, tio Ed? Significa que as unidades da federação, ou seja, os estados, teriam certa autonomia política. Os estados elegeriam seus próprios representantes, inclusive o seu presidente de estado, cargo correspondente ao de governador, e, inclusive, os estados, de acordo com a Constituição de 1891, poderiam contrair empréstimos externos livremente, ou seja, dava uma maior autonomia para as unidades da federação. Esse é o princípio do federalismo que norteou a Constituição de 1891, que estabeleceu 3 poderes dentro do princípio do espírito das leis de Montesquieu, pessoal. 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Ah, mudou alguma coisa em relação à outra Constituição? É claro que mudou, porque na Constituição anterior, de 1824, você se lembra muito bem, nós tínhamos 4 poderes. Lembra disso?
além dos 3 tradicionais preconizados na obra do Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, nós tínhamos um 4º poder, que era o poder moderador, exercido pela figura do imperador. Agora, na República, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Outra novidade que nós tivemos com a Constituição de 1891 foi a separação entre Estado e Igreja, ou seja, o advento do Estado laico. Durante o período imperial, como que funcionava? Nós tínhamos aí o regime do padroado. O Brasil tinha uma religião oficial que era católica. Com o advento da República, isso muda. Adota-se o Estado laico. Há uma separação entre o Estado e a Igreja. Aqui nós temos o advento dos cartórios. Para ter um exemplo aí, os registros civis de nascimento, os próprios casamentos civis surgem neste contexto de transição da monarquia para a república no Brasil, via Constituição de 1891, que também estabeleceu voto universal para cidadãos ativos. O que seriam esses cidadãos ativos? Maiores de idade do sexo masculino. Esses aí eram considerados cidadãos ativos, com direito a voto, direito à participação política. Mas a gente vai ver ao longo dessa aula que a participação restrita no Brasil durante a Primeira República, meus caros, foi bastante restrita. Do ponto de vista econômico, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, nós tivemos um incentivo à industrialização no Brasil através do ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Rui Barbosa, o Águia de Aia. Então nós temos aqui incentivo à industrialização brasileira via ampliação da moeda circulante. Temos um período de grande emissão de papel moeda sem lastro. Qual que era o objetivo? O objetivo era fazer a roda da economia girar, era incentivar a criação de empregos, incentivar a geração de empregos, abertura de empresas, abertura de indústrias no Brasil. Então o governo visava criar linha de crédito para financiar novos empreendimentos econômicos no país e pagar os trabalhadores assalariados. Esse era o plano, era a política econômica modernizadora implementada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, no governo do primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca. Essa política acabou gerando uma grande especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Muita gente pegava os empréstimos junto aos bancos, os bancos faziam essa emissão de papel moeda e emprestavam. Havia muita facilidade para a obtenção de empréstimos. E aí o que acontece? Muita gente criou as chamadas empresas fantasmas. Por quê? Eram empresas de fachada, empresas que não existiam. O dinheiro que era captado junto aos bancos era todo ele investido na especulação financeira na Bolsa de Valores, o que, por sua vez, acabou gerando inflação, desvalorização cambial, grande especulação e falências. Portanto, a política econômica modernizadora encampada pelo ministro Rui Barbosa acabou não sendo exitosa e gerou a primeira crise econômica do período republicano brasileiro. Crise esta que ficou conhecida pelo nome de encilhamento. Por que encilhamento? Encilhar é o ato de selar os cavalos, porque a corrida, o barulho que se fazia
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro era semelhante aos apostadores que iam aos guichês do Jockey Club para apostar nas corridas de cavalo. Daí o nome encilhamento para essa primeira crise do período republicano brasileiro, que inclusive custou o cargo de Rui Barbosa à frente do Ministério da Fazenda no Brasil e gerou, por sua vez, também uma grave crise política enfrentada pelo presidente Deodoro da Fonseca, que se viu sobre um verdadeiro barril de pólvora, pronto a eclodir, pronto para estourar. Situação muito complicada. Essa crise política levou a um grande desgaste da figura do presidente da República, Deodoro da Fonseca. Muitos atritos com o Congresso Nacional, formado por representantes das elites agrárias brasileiras, principalmente setores ligados aos cafeicultores. Então, desse atrito entre militares de um lado e cafeicultores de outro, nós tivemos, então, esta crise político-institucional no Brasil, que foi agravada pela crise econômica gerada pelo encilhamento, gerando ainda mais uma oposição ferrenha por parte do Congresso Nacional, o que levou o presidente Deodoro da Fonseca a fechar o Congresso Nacional. Os atritos com o poder legislativo levaram o presidente Deodoro a fechar o Congresso Nacional. E isso vai levar a uma série de problemas, vai levar ao início da revolta da Armada, quando a Marinha Brasileira ameaça bombardear o Rio de Janeiro caso o presidente Deodoro da Fonseca não reabrisse o poder legislativo no Brasil. Diante de toda essa pressão, diante de toda essa crise institucional, Deodoro da Fonseca acabou renunciando à presidência da República e abandonando a vida pública no Brasil. Diante desse contexto, o que nós vamos ter? A figura do vice-presidente da República, o Floriano Peixoto, que vai assumir a presidência da República de forma ilegal. Por que Floriano Peixoto? Por que Floriano Peixoto assumiu de forma ilícita a presidência da República? Porque a Constituição estabelecia que, em caso de vacância da presidência da República, antes de se completar a metade do mandato do presidente, deveriam se convocadas novas eleições. Portanto, esse era o caso. Diante da renúncia do presidente, o Congresso Nacional deveria convocar novas eleições para a escolha de um novo chefe do Poder Executivo. Porém, Floriano Peixoto alegou que essa regra só valeria para o próximo presidente, de que ele estava livre de ter que obedecer a essa cláusula da Constituição. Então, a duras penas, a fórceps, na marra, Floriano Peixoto acabou assumindo a presidência da República, mesmo enfrentando várias revoltas. Por isso, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. Floriano Peixoto governou apoiado pelo Partido Republicano Paulista. É importante ressaltar isso aqui. O apoio do Partido Republicano Paulista, o apoio dos grandes cafeicultores de São Paulo, foi fundamental para que Floriano Peixoto esmagasse as duas revoltas que ocorreram contra o seu governo. A revolta da Armada, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, no sul do Brasil, porque são os cafeicultores que vão financiar o enfrentamento dessas duas rebeliões. E Floriano Peixoto, ao final de seu mandato, consegue consolidar a República no Brasil. Ele enfrentou duas
manifestações contrárias ao seu governo. A primeira delas, meus queridos, é chamada de Revolta da Armada. O que foi a Revolta da Armada? Foi um movimento da Marinha Brasileira que exigia a convocação de novas eleições presidenciais e ameaçava bombardear a cidade do Rio de Janeiro. O governo fez a contraofensiva e conseguiu sufocar esta rebelião. A outra foi a chamada Revolução Federalista, gente, que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul e acabou se estendendo também para o estado de Santa Catarina. Foi uma guerra civil, uma sangrenta guerra civil ocorrida no estado do Rio Grande do Sul, envolvendo de um lado os federalistas, chamados de maragatos, que eram revoltosos, ou seja, eram opositores a Floriano Peixoto, e de outro lado estavam os pica-paus, que eram os defensores do governo. Então, de um lado, os federalistas que queriam novas eleições e de outros pica-paus que defendiam Floriano Peixoto. Cerca de 12 mil pessoas foram mortas nesse conflito que acabou se estendendo também para o estado de Santa Catarina. Inclusive, foi lá em Santa Catarina que nós tivemos uma grande repressão feita pelo governo, lá na cidade de Desterro, que ao final da Revolução Federalista mudou o nome para Florianópolis, em homenagem ao presidente da República, Floriano Peixoto. Pois bem, gente, Floriano Peixoto encerrou o seu mandato em 1894, convocando eleições para a presidência da República. E nessas eleições saiu-se vitorioso o candidato ligado ao setor cafeicultor no Brasil. Estou me referindo, claro, ao presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil. Você se lembra, está acompanhando a aula de hoje, os dois primeiros militares foram presidentes. Os dois primeiros presidentes eram militares, melhor dizendo. Floriano Peixoto, né? E Deodoro. O primeiro foi Deodoro, depois foi Floriano, o segundo. O terceiro presidente, agora é o primeiro civil, Prudente de Moraes. A eleição de Prudente de Moraes, pessoal, é importante, olha só. Outra informação importantíssima da nossa aula de hoje. A eleição de Prudente de Moraes, que havia sido presidente da Assembleia Constituinte, que promulgou lá em 1891 a Constituição Republicana, ele então, a grande liderança política do estado de São Paulo, tornou-se presidente da República. A ascensão dos cafeicultores ao poder, à presidência da República no Brasil, marca o início da chamada República das Oligarquias. O que são oligarquias? São grupos, setores dominantes da sociedade brasileira que vão dominar o cenário político no Brasil. As grandes elites, principalmente as elites agrárias, com destaque para os cafeicultores, minha gente. Então nós temos predomínio dos cafeicultores na política nacional, inaugurando, a partir do governo de Campos Salles, a chamada política dos governadores. Campos Salles afirmava: é dos estados que se governa o Brasil. Ou seja, a política dos governadores é uma aliança envolvendo o governo federal e as oligarquias estaduais. Aquela velho ditado: uma mão lava a outra. Então, esta é uma aliança política que vai se formar entre o Rio de Janeiro e os estados brasileiros. Lembremos que o Rio de Janeiro sediava a capital do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil à época. Então, essa aliança entre o poder executivo
federal e os poderes executivos estaduais é chamada de política dos governadores. E ela é um dos principais sustentáculos da República das Oligarquias. Tivemos também, nessa época, a política do café com leite, uma aliança envolvendo os dois estados mais ricos, mais populosos e com o maior número de eleitores no Brasil. Estamos nos referindo aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Exatamente. A aliança entre São Paulo e Minas ficou conhecida como política do café com leite. No âmbito municipal, nós temos o chamado coronelismo, o poder exercido pelas grandes lideranças, pelas elites agrárias locais, que através do clientelismo e do voto de cabresto controlavam o voto na esfera dos municípios. Então, nós temos importantes características aqui da República Oligárquica, pessoal. Lembremos, política dos governadores, política do café com leite, coronelismo, voto de cabresto. O que foi a política do café com leite? Como você já pode ver aqui nesta ilustração, São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos e populosos do Brasil, vão fazer uma espécie de gangorra, uma espécie de revezamento na presidência da República. Então nós temos, durante a República das Oligarquias, uma hegemonia política de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais poderosos e mais populosos, e logicamente com maior número de eleitores. Então esses dois estados vão controlar os principais cargos públicos durante todo este período, estabelecendo uma espécie de revezamento no comando político nacional. Professor, esse revezamento foi perfeito. Nunca houve nenhum tipo de dissidência, de rusga, de entrevero, de crise entre eles? Pessoal, é claro que houve. Essa aliança política era uma espécie de casamento, e todo casamento tem fases, enfrenta uma série de problemas, uma série de barreiras, uma série de adversidades que precisam ser enfrentadas, precisam ser encaradas de frente. Sempre tem que ter as famosas DR, não é mesmo? E não foi diferente aqui na política do café com leite. Tivemos alguns momentos em que São Paulo e Minas, um deu as costas para o outro, né? Um afastou-se do outro. Mas, via de regra, essa política acabou garantindo o predomínio, a predominância desses dois estados no comando dos principais cargos públicos do Brasil durante este período, como podemos ver aqui nesta charge publicada na revista Careta, lá em 1925. Nós temos lá São Paulo e Minas Gerais na presidência da República e os outros estados ainda tendo que escalar a montanha para conseguir algum protagonismo político. Perfeito? Então, São Paulo e Minas predominaram aqui durante a maior parte da República das Oligarquias. Na esfera municipal, o que a gente tinha? Tinha o poder dos coronéis. Quem que eram os coronéis? Os coronéis, minha gente, eram geralmente grandes proprietários de terra, grandes comerciantes que, através de seu poder econômico, controlavam o voto das populações. Então havia o clientelismo, havia a troca de favores. De um lado, o coronel oferecia suas benesses, de outro, o eleitor era obrigado a votar nos candidatos determinados pelo coronel. Literalmente, os coronéis
colocando o pé sobre a Constituição brasileira. Então, gente, o coronelismo foi um fenômeno político característico da Primeira República no Brasil, dada a grande concentração de terra e de poder político. Então perceba, o advento da República no Brasil não significou necessariamente intensas transformações nas estruturas sociais e políticas do Brasil, porque as grandes elites, os grandes proprietários, continuaram a ter um grande protagonismo político, enquanto as massas menos favorecidas, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, eram manipulados, eram excluídos de uma participação política mais efetiva. Tínhamos o voto de cabresto, o clientelismo. Voto de cabresto era o voto em que o coronel obrigava os eleitores que estavam sujeitos à sua predominância político-econômica a votar exatamente nos candidatos que eles determinavam. Senão, poderiam sofrer violências diversas, porque os coronéis tinham bandos de jagunços, que eram grupos armados que defendiam os seus interesses político-partidários. E havia também o clientelismo, pessoal. Ou seja, para você conseguir uma vaga para o seu filho estudar no grupo escolar, para você conseguir um emprego público, para você conseguir qualquer tipo de benefício, você precisava de alguém que fosse o pistolão, alguém que tivesse QI, quem indica, não é mesmo? E quem indicava era o coronel. Então, ficar órfão do coronel era a pior roubada. Portanto, aí a gente tem um clientelismo. Por quê? Todos esses favores feitos pelo coronel visavam a manutenção do cabresto político. Voto de cabresto, obrigando o eleitor a estar atrelado à indicação de voto que o coronel determinava. E outro fator importante dessa época eram as fraudes. Minha gente, as fraudes eram generalizadas durante a Primeira República. Nós tínhamos o voto de cabresto, nós tínhamos o voto de bico de pena, que era a alteração das atas de contagem de votos, nós tínhamos eleitores fantasmas, como podemos ver nesta charge, muitas vezes aí eleitores que já haviam falecido e mesmo assim os votos destes indivíduos continuavam aparecendo nas urnas eleitorais. Vale dizer que durante a Primeira República no Brasil não existia justiça eleitoral. Então quem que acompanhava o desenrolar das eleições? Eram os coronéis. Então, evidentemente que havia uma grande manipulação, as fraudes eram constantes e generalizadas. A famosa charge aqui das eleições de cabresto, famosa, tenho certeza que você já viu no seu livro ou você já se deparou com uma questão de vestibular ou do próprio Enem, com esta famosa charge que mostra o político levando ali a tiracolo o eleitor, né, o Zé Burro aqui, para depositar o seu voto na urna perante a soberania. Isso aqui é uma crítica mordaz que é feita pela manipulação, pelas fraudes que eram característica perfeita aqui do período em tela, ou seja, da Primeira República no Brasil. No aspecto econômico, gente, nós tínhamos o destaque para o café. Exatamente, o café era o principal produto da pauta de exportações brasileiras. Só que o café, que era o nosso principal produto, sofria com as oscilações nos preços. Mudava muito a cotação do produto no mercado internacional. Então, os cafeicultores, principalmente São Paulo, Minas Gerais, vão pressionar
o governo federal para manter uma taxa de lucros elevadas. Então a gente vai ter o quê? Em 1906, o famoso Convênio de Taubaté. Taubaté, no interior de São Paulo. Taubaté é uma região também de produção de café. É uma política que visava beneficiar os grandes cafeicultores nacionais dos estados de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro, mediante a compra de estoques por parte do governo federal, para garantia da manutenção dos lucros dos cafeicultores. Portanto, sempre que a cotação do café estivesse em queda, o governo federal usaria verbas públicas para comprar estoques de café, ou seja, para retirar esses estoques do mercado, para tentar, de maneira artificial, promover o quê? Uma recuperação do preço do produto, gente. Entenderam? O governo concentrava os lucros das exportações do café nas mãos da elite agrária, mas, por outro lado, socializava os prejuízos da produção cafeeira com o resto da população, porque adivinha quem é que pagava a compra desses estoques que estavam parados no Porto de Santos? Quem pagava eram os impostos da sociedade brasileira. Importante esse ponto aqui, ó. Concentração dos lucros, socialização dos prejuízos. Convênio de Taubaté, 1906. Então, o governo adota, a partir de então, uma política de valorização do café. Afinal de contas, o café era o nosso produto top de linha. O governo passa, a partir de então, a comprar os excedentes que estavam parados nos armazéns, no Porto de Santos. E como é que o governo faz isso? Compra o café com recursos obtidos no exterior, junto a organismos financeiros internacionais. Isso visa manter o preço mínimo do produto, evitar a falência dos cafeicultores. Nos períodos de queda das exportações, como por exemplo, na época em que eclodiu a Grande Guerra que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Nesse período nós tivemos aqui uma queda nas exportações do produto. O que vai acontecer então? Em consequência disso, o governo se vê obrigado a comprar esses estoques excedentes do produto para garantir a lucratividade dos cafeicultores. Evidentemente, repartindo a dívida com toda a população brasileira. Muito bem, gente. Muito bem. Essas são algumas das características importantes da política e da economia brasileira durante a Primeira República. Um outro tópico importantíssimo para nossa análise são os movimentos de contestação. Você já percebeu aí que durante a Primeira República no Brasil, nós tivemos a predominância política dos grupos que faziam parte da elite econômica brasileira, em detrimento dos direitos da maioria esmagadora da população, que continuava excluída, que continuava escanteada, que continuava menosprezada. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: será que a população sempre aceitou calada essa exploração? Aceitou calada toda essa opressão? Aceitou quieta toda a crise que enfrentava, as dificuldades? Não. Nós tivemos vários momentos na história do Brasil, durante a Primeira República,
em que parcelas da sociedade brasileira passaram a reivindicar seus direitos, a lutar por seus direitos, às vezes até com a utilização da violência. Nós tivemos então uma série de movimentos sociais, tanto os realizados no campo, quanto os que aconteceram nas cidades brasileiras. Vamos começar a nossa abordagem trazendo os principais movimentos sociais rurais no Brasil. Uma característica que marcou alguns deles foi a religiosidade popular. O que tivemos, por exemplo, em Canudos, no sertão da Bahia, contestado lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, e também tivemos em Juazeiro, um movimento liderado pelo Padre Cícero, no Ceará. Liderança messiânica, no caso aqui nós temos na imagem Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, principal liderança política do movimento de Canudos, ocorrido ao final do século XIX no sertão da Bahia. Pois é, gente, Canudos na Bahia, contestado na fronteira do Paraná com Santa Catarina. Tivemos também o banditismo social, grupos armados que faziam uso da violência no sertão nordestino, chamado cangaço. Vamos ver como era a situação da população brasileira durante a Primeira República. Pontos importantes, pessoal. Olha só. A maioria da população brasileira habitava áreas rurais. Estava sujeita a péssimas condições de vida, à exploração, ao coronelismo, à opressão, à exclusão política, carência de saúde, faltava educação pública, enfrentava uma série de dificuldades econômicas. Portanto, a proclamação da República não trouxe uma melhoria significativa nas condições de vida da maioria da população brasileira do período, que continuava sujeito a baixa renda, exclusão social, exclusão política, sem ter acesso à saúde pública e educação pública também, e sendo manipulada pelos coronéis. A população rural da Bahia, em destaque nessa época aí, pessoal, que a gente vai falar agora da Guerra de Canudos, movimento de Canudos, que teve a liderança de Antônio Conselheiro. Quais eram as condições básicas, as condições principais da população que habitava as regiões rurais do Brasil nessa época? Como que vivia a população brasileira? Digo para você, enfrentava condições de vida miseráveis, estavam sujeitos à exploração por parte dos coronéis, o modelo econômico agrário que não dava espaço para eles. Nós tínhamos o latifúndio com monocultura rudimentar. Então, a maior parte dessas pessoas não tinha o seu pedaço de terra para chamar de seu, não tinha condições de garantir a sua própria subsistência. Eles tinham que trabalhar para esses coronéis. E trabalhando para esses coronéis, recebendo baixíssimos soldos, recebendo péssima remuneração, em condições terríveis de vida e de trabalho. E este é um cenário de polaridades em disputa, gente. Nós temos a questão da posse da terra. A terra continuava concentrada nas mãos de poucos.
Então esses poucos exploravam a maioria da população. A questão da terra, a questão da posse da terra é uma questão importantíssima. Vamos lembrar que o Brasil vinha de abolição do trabalho escravo em 1888, através da Lei Áurea. No ano seguinte, teve o advento da República. Então era um momento em que o Brasil estava atravessando uma transição ali do trabalho escravizado para o trabalho livre. Porém, as condições de vida ainda eram análogas ao trabalho escravo. Porém, ainda havia muita exploração. Pessoal, ainda havia muita exploração. Muita exploração econômica. Esses trabalhadores eram espoliados, eram humilhados. Então, tudo isso vai gerar atritos. Havia pressão dos coronéis e influência da igreja. A gente já está falando aqui do contexto de Canudos, pessoal. Aqui nós já estamos falando sobre o contexto que leva à formação do Arraial do Belo Monte, o Arraial de Canudos. Então havia a pressão dos coronéis, por quê? Porque os coronéis estavam perdendo mão de obra. Logicamente, muita gente preferia ir para o Arraial de Canudos, onde teria condição de ter uma vida mais digna, mais decente, poderia produzir para o seu próprio sustento, do que ficar nas terras do coronel, sujeitos a todo tipo de expoliação. A própria Igreja Católica também vai ser contra o conselheiro, porque ele não tinha formação religiosa, ele não era um padre e ainda assim ministrava as suas missas, fazia os seus sermões. Então, parte da igreja vai ser contra. A questão do abandono político também, pessoal, outro fato, não é? Porque, como dissemos, essa população tinha péssimas condições de vida, não tinha suas necessidades básicas atendidas pelo governo. Nem o governo federal, nem os governos estaduais estavam muito preocupados com essas condições de vida das populações mais pobres no Brasil, que sofriam essa marginalização econômica. Nesse contexto, nós temos o surgimento da figura do Antônio Conselheiro, que fazia peregrinações pelo sertão e promovia uma série de ações de auxílio aos sertanejos. Ele peregrinava pelos sertões, consertava igrejas, reformava cemitérios e fazia os seus sermões públicos, aconselhando as pessoas e as famílias. É daí que vem o seu apelido, Antônio Conselheiro, pelos sermões e aconselhamentos que ele fazia. Perfeito? Reformando igrejas, cemitérios, casas e açudes. Aí, em 1893, o que acontece? O Antônio Conselheiro funda o Arraial do Belo Monte, na fazenda Canudos, ao norte da Bahia. Veja, junto às margens do rio Vaza Barris, numa fazenda abandonada, Antônio Conselheiro e seus seguidores fundam o Arraial do Belo Monte, com organização de base comunitária, reunindo mais de 10 mil habitantes. Algumas fontes chegam a citar que o Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, durante o seu auge, chegou a reunir mais de 20 mil habitantes, tornando-se, podemos dizer, a segunda cidade mais populosa da Bahia, ficando atrás somente da capital, Salvador. Então é nesse contexto que nós vamos ter o surgimento do Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, sob a liderança de Antônio Conselheiro. O surgimento do Arraial de Canudos, pessoal, representava uma ameaça ao poder local e uma experiência social e política perigosa. Perceba que no Arraial de Canudos, eles faziam questionamentos sobre a posse da terra.
O próprio Antônio Conselheiro alegava que a República não tinha trazido melhores condições de vida para as populações marginalizadas do Nordeste brasileiro. Antônio Conselheiro também representava uma oposição ferrenha aos coronéis da Bahia, na medida em que eles, a cada dia, perdiam mão de obra, pois as pessoas preferiam trabalhar no Arraial de Canudos. E a Igreja Católica também era contra Antônio Conselheiro, que celebrava missas, realizava batizados, casamentos, mesmo sem ser um religioso de formação. É nesse contexto que vão acontecer as ofensivas contra Canudos. Inicialmente, a partir de uma aliança entre o governo da Bahia e os latifundiários, e posteriormente com o reforço do governo federal. A princípio, nós tivemos a resistência das forças conselheiristas. As 3 primeiras expedições militares que foram enviadas a Canudos foram rechaçadas pelas forças conselheiristas. Entretanto, a 4ª expedição militar contra Canudos, comandada pelo general Arthur Oscar, contando com quase 10.000 soldados fortemente armados, inclusive com canhões de fabricação alemã, após 4 meses de intensas campanhas militares, invadiu e aniquilou definitivamente o Arraial do Belo Monte, destruindo esta que foi uma importante experiência de luta coletiva pela posse da terra e pelas melhores condições de vida no Brasil. Mas teve mais, pessoal. Teve outros movimentos importantes que também ocorreram no Brasil. A exemplo do movimento do Contestado, ocorrido na fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1916, aconteceu o conflito denominado Guerra do Contestado, que é considerado um movimento messiânico que teve a liderança de 2 monges, o monge João Maria e José Maria. É uma guerra civil republicana, pessoal. Assim como Canudos também foi uma guerra civil. É importante destacar isso. Como dissemos, foi na fronteira entre os estados do Paraná com Santa Catarina, uma região litigiosa, uma região que estava sendo contestada pelos 2 estados. Os 2 estados queriam a posse dessa região. Portanto, não estava consolidada uma política de fronteira definitiva nesse momento. É lá que aconteceu este importante movimento. Vamos ver no mapa aqui, gente? Olha só. Aqui está a região do Contestado. Esta é a região do Contestado. O sudoeste do Paraná, o Planalto Norte Catarinense, o Oeste Catarinense e o Vale do Rio do Peixe. Esta região era contestada, ou seja, esta região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina estava sendo contestada, estava em litígio. Os 2 estados reivindicavam para si a posse definitiva desse território. Então é nesse contexto que vai acontecer a Guerra do Contestado, pessoal. Este importante movimento. Bom, a ocupação inicial dessa região que nós vimos no mapa ocorreu no século XIX com descendentes de tropeiros. Você se lembra
que a atividade dos tropeiros foi muito importante para fazer a conexão econômica entre o Rio Grande do Sul e as áreas mineradoras no Brasil, principalmente em Minas Gerais, e também São Paulo, a vila de Sorocaba. Então havia esse intercâmbio comercial entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Era o comércio dos tropeiros. Beleza? Então, descendente dos tropeiros que atuaram lá nos séculos 18 e 19, estabelecem nessa região do Contestado. Isso ali durante o século 19, nessa rota entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí, pessoal, o que vai acontecer? O governo federal vai dar início à construção de uma ferrovia, uma grande ferrovia ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. E essa ferrovia também vai ser acompanhada pela exploração de madeira e de erva mate ao longo do trajeto dessa estrada de ferro. Portanto, as pessoas que estavam estabelecidas ao longo do trajeto da ferrovia São Paulo Rio Grande do Sul foram expropriadas, foram expulsas de suas terras, beleza? Os madeireiros, os ervateiros que já estavam nessa região. A companhia Brazil Railway, que era responsável pela construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, esse projeto passava pela região do Contestado. Então, essas terras deveriam ser desocupadas. Então, vai passar o trem. Atenção aí, gente. Vai passar o trem. Então, essa área habitada aí pelos moradores do Contestado precisava ser desocupada. A galera que estava trabalhando lá como madeireiros, como ervateiros, pequenos produtores, pequenos proprietários de terra, eles seriam expulsos dessas áreas que margeavam os trilhos da ferrovia construída pela companhia Brazil Railway. E aí, ao final da construção da ferrovia, o que aconteceu? A empresa Brazil Railway simplesmente abandonou os trabalhadores que estavam ocupados ali, que se ocuparam da construção da ferrovia. 4.000, gente. 4.000 pessoas foram literalmente abandonadas pela empresa Brazil Railway. Então você tem 4.000 trabalhadores dispensados. Criou mais um problema. E é nesse contexto que vai surgir a liderança messiânica importante de João Maria de Agostinho. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui benzendo a criança. Este é o monge João Maria. Um misto de religioso, médico, conselheiro. Então, surgem essas lideranças messiânicas na região. Outro que surgiu posteriormente foi o Miguel Lucena, conhecido como Monge José Maria. E aí surge a Vila Santa de Irani, em Santa Catarina. Perceba então que a situação vai se tornando cada vez mais conflituosa, uma série de problemas gerados pela construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Qual que foi a ação do governo federal diante disso? O governo federal promoveu o combate a essa comunidade religiosa, pessoal. Ou seja, o governo federal mandou o exército para lá para, literalmente, acabar com esse movimento, para combater esse movimento. O monge João Maria foi morto em combate. Criou-se naquela época, pessoal, uma crença no exército encantado de São Sebastião. Olha só, esta aqui é uma característica messiânica. Olha só, a crença no retorno de Dom Sebastião, a crença no exército encantado de São Sebastião aqui, pessoal. E a liderança das meninas santas, lá do Contestado, lá das Vilas Santas de Irani, em Santa Catarina. Como é que foi o desfecho desse movimento? Como você já pode imaginar, o desfecho foi
extremamente violento. O exército, fortemente armado, foi para a região e promoveu o aniquilamento completo do contestado, com a prisão do último líder, milhares de pessoas mortas e a definição da fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Essa região do litígio ficou para o estado de Santa Catarina. Como você pode perceber, tanto no movimento de Canudos quanto no de Contestado, a reação promovida pelo governo federal foi extremamente violenta. O governo federal não deu nenhuma chance. Acabou com os dois movimentos, tanto Canudos, lá em 1897, quanto Contestado, em 1916, foram completamente aniquilados. Inclusive, na Guerra do Contestado é a primeira vez que nós temos a utilização de aviões de combate no Brasil, em ações militares. Outro movimento rural também importante, pessoal, desta feita ocorrido no sertão do Nordeste brasileiro, foi o cangaço. Como é que estava o sertão brasileiro na transição do século XIX para o século XX? O sertão era castigado por intensas secas. A população dessas regiões enfrentava uma série de adversidades: fome, exploração, miséria, doenças, marginalização social e econômica. Então é neste contexto histórico, é diante de todas essas vicissitudes enfrentadas pela população sertaneja que surge o cangaço enquanto movimento social. Você certamente já ouviu falar de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e sua companheira Maria Bonita. Eles tiveram o principal grupo de cangaceiros ali nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Quem que eram os cangaceiros? Os cangaceiros eram grupos armados que se organizavam em bandos, praticando atos de criminalidade. Atacavam fazendas, pequenas vilas, comerciantes e fugiam da volante. A volante era a polícia. Então o cangaço eram bandos de criminosos, bandos armados, que percorriam áreas do sertão do Nordeste, promovendo uma série de delitos como forma de sobrevivência. Atacavam vilas, assaltavam fazendas e comerciantes. Esse é o chamado banditismo social, como bem designou o historiador britânico Eric Hobsbawm. Ele chamou então de banditismo social, ou seja, que não tem só a questão da violência. É inegável que esses grupos armados praticavam uma série de atos violentos, mas isso é visto também como uma espécie de revolta diante do grau elevado de exploração que essas comunidades estavam sujeitas. Algumas dessas pessoas partiam para a violência como forma de não aceitar mais toda essa opressão e de buscar condições de subsistência. Por que é considerado banditismo social? Porque parte do produto desses saques chegava a ser distribuído, porque os grupos armados dos jagunços, os grupos dos cangaceiros, eles tinham os coeteiros. O que eram os coeteiros? Eram aqueles que coitavam, né? Aqueles que protegiam os cangaceiros, né? Geralmente pequenos proprietários, tal. Então, pessoas carentes ou coiteiros, né,
recebiam parte do produto dos saques promovidos pelos cangaceiros. Então é por isso que Hobsbawm denominou de banditismo social. Mas veja, é importante ressaltar, os cangaceiros não eram revolucionários, não. Eles não queriam acabar com a ordem socioeconômica que vigorava no Brasil, nas áreas do sertão do Nordeste. Não, eles não eram revolucionários. Eles viam o crime como uma saída para a sua sobrevivência. Porque, veja, pessoal, é importante você perceber que a vida dessas comunidades mais pobres, no interior do Nordeste brasileiro, no início da República, era marcada por intensa violência. Você sabe que os coronéis, eles tinham grupos fortemente armados, os jagunços, que reprimiam todos aqueles que iam contra os ditames, as ordens coronelísticas. Então, a violência era uma característica importante daquele período. Os grandes proprietários faziam violência contra as populações marginalizadas. O próprio governo também agia violentamente contra essas populações menos favorecidas. Vide o que aconteceu em Canudos, olha o que aconteceu no Contestado. Então a violência já estava ali presente no cotidiano dessas pessoas. E algumas delas partiram para a violência como uma forma de garantir a sua própria sobrevivência. Os principais bandos de cangaceiros que nós tivemos nessa época foram o bando de Antônio Silvino, o bando de Sebastião Pereira, mais conhecido como Senhor Pereira, mas o mais famoso na literatura e na historiografia do cangaço, indubitavelmente foi quem? Virgulino Ferreira, o Lampião. Exatamente, Lampião e seu bando. É o grupo de jagunços, o grupo de cangaceiros mais famoso aqui do Nordeste brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Perfeito? Até a década de 30, quando esse grupo foi completamente aniquilado lá na região de Angicos, hoje Alagoas. Perfeito? Bom, e em relação aos principais centros urbanos do Brasil, como é que fica, professor? O senhor falou aí sobre os movimentos sociais ocorridos no campo, na zona rural, Canudos, Contestado, o Cangaço. E em relação às cidades, os grandes centros urbanos brasileiros da época, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Como é que era o contexto? Como é que eram as características? Qual era o cotidiano da economia, da sociedade brasileira aí no início do período republicano? Então vem cá que eu vou contar isso tudinho para você. Vem comigo. Continua acompanhando essa aula aqui, porque ela é muito importante, porque ela apresenta todas as características sociais, políticas, econômicas e culturais da Primeira República no Brasil. Esse é um tema muito importante, que cai bastante no Enem, um tema que, se você estudar com dedicação, com antecedência, planejamento e foco, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. E aqui no canal Mestres da História, você vai ter aulas muito bem fundamentadas, aulas muito bem arquitetadas, organizadas, conteúdo bem tranquilo para você aprender, para você compreender todo o contexto histórico e se dar muito bem nas provas, nos exames, no Enem. Enfim, você vai conseguir ter uma base muito sólida de conhecimento histórico. Então, já se inscreva aqui no canal Mestres da História, já deixa o seu like aí, já vai deixando o seu comentário. Eu vou responder todos os comentários que vierem aqui no nosso canal, porque nós estamos voltando aqui a trabalhar o canal Mestres da História depois de um hiato bastante grande, 5 anos. 5 anos paralisados, vamos retomar o nosso canal. Toda semana tem vídeo novo, vídeo impactante, vídeo que vai realmente
qualificar a sua preparação. Mas vamos lá, continuando a nossa aula de hoje aqui, pessoal. Vamos falar agora sobre a industrialização e as cidades, os principais centros urbanos do Brasil durante as primeiras décadas do século XX, durante a fase da Primeira República no Brasil. Olha só, como é que era a economia brasileira no século XIX? Como é que estava a nossa economia? A nossa economia era de base agrária, ou seja, o Brasil dependia basicamente da monocultura e do latifúndio. A produção agrícola brasileira, café, cacau, algodão, a maior parte dessa produção era voltada para o mercado externo, para a exportação. O desenvolvimento, principalmente da cafeicultura, nas últimas décadas do século XIX, propiciou a industrialização do país. E nesse contexto em que o Brasil estava se destacando na produção de café, principalmente, para o mercado europeu, e também começando o seu processo de industrialização tardia, isso atrai imigrantes europeus que começam a entrar em massa no Brasil. Ainda durante o segundo reinado, nós temos uma entrada massiva de trabalhadores europeus no Brasil, naquele contexto de transição da mão de obra escravizada para o trabalho assalariado, aquela lenta transição econômica do Brasil. Nós temos a entrada de uma grande parcela de imigrantes europeus. Essa imigração para o Brasil, pessoal, trouxe italianos, espanhóis, portugueses, com as promessas de trabalho farto, bem remunerado e prosperidade. Fazia-se a propaganda lá no continente europeu de que o Brasil era a terra do futuro, de que o Brasil poderia gerar grande prosperidade para esses imigrantes que estavam em condições ruins lá na Itália, na Alemanha, países que estavam passando por um processo de unificação política e, ao mesmo tempo, por um processo de industrialização. No caso da Alemanha, a região da Prússia liderando a industrialização e, no caso da Itália, o Reino de Piemonte e Sardenha, áreas industrializadas. Então, nisso, nós temos a vinda de uma grande quantidade de trabalhadores imigrantes para o Brasil, que vem na expectativa da melhoria da qualidade de suas vidas, porque a Europa estava enfrentando períodos de crises, de guerras, conflitos, unificações. O próprio governo brasileiro, o próprio governo de São Paulo, fez uma imigração subvencionada, ou seja, o governo patrocinava a vinda dessas pessoas, de parte dessas pessoas para o Brasil. Ou seja, o governo incentivava, fazia propaganda, cooptava essas pessoas na Europa para que elas viessem para o Brasil. Então, essa viagem Europa-Brasil era financiada pelo Estado, pagava as viagens e despesas desses imigrantes dentro daquele contexto que ficou conhecido como a tese do branqueamento da população. Sim, infelizmente, parte das elites brasileiras defendiam a ideia de que o Brasil só seria um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, quando tivesse maioria esmagadora de sua população de origem europeia. Então, para isso, elas vão defender a famigerada tese do branqueamento da população dentro de uma crença imbecil de superioridade branca. Certamente você já se deparou com esse quadro de autoria de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos. Este quadro é chamado Redenção, a Redenção de Cã. E este quadro ilustra muito bem o pensamento de parte das elites brasileiras do final do século XIX, início do século XX, que acreditavam que a solução para o Brasil seria o branqueamento da população brasileira, uma crença numa suposta superioridade branca. Então nós temos aqui uma família, simbolizando o ideal da teoria do branqueamento da população.
onde nós temos aqui a avó negra, a mãe, que já é parda. Provavelmente a ideia do pintor era demonstrar que a avó negra se relacionou com uma pessoa branca, a filha parda, que casou com um imigrante ou filho de imigrante branco, gerando uma criança branca. Então seria o futuro da nação brasileira. Alguns elementos importantes que são vistos na tela: a senhora negra está em pé, com as mãos espalmadas, olhando para o céu como que agradecendo pelo neto branco. A mulher está sentada, o homem está sentado no batente da porta, como uma forma de ele ficar no mesmo nível da mulher, porque ele é branco, então para ele ficar no mesmo nível ele teve que se rebaixar, sentou aqui no batente da porta. A criança é branca, tem uma laranja nas mãos, a laranja tem as sementes são os descendentes dessa criança que serão o quê? Brancos. Então aqui está ilustrada a famigerada teoria da superioridade do branco, né? A teoria do branqueamento da população brasileira, que foi assimilada por uma parte da elite brasileira. Bom, gente, nós tivemos também a imigração asiática para o Brasil nessa época. O primeiro grupo de japoneses chegou ao Brasil em 1908 a bordo do navio Kasatomaru. Calcula-se que cerca de 180 mil imigrantes japoneses entraram no Brasil no início do século XX. 84% concentrando-se em São Paulo, 12% concentrando-se no estado do Paraná, os dois estados que receberam o maior contingente de imigrantes japoneses no Brasil. Bem, gente, o início do período republicano também é marcado pelo desenvolvimento das cidades no Brasil. Melhorias urbanas, visando principalmente o escoamento da produção do café e o conforto para as elites econômicas nacionais, e transformando os grandes centros brasileiros num ambiente cultural mais próximo da Europa. Diga-se de passagem, excluindo as camadas mais pobres. Então perceba, toda essa modernização que era feita nos grandes centros urbanos do Brasil visavam garantir o conforto das elites. Em nenhum momento pensou-se em melhorar a qualidade de vida das camadas menos favorecidas. Muito pelo contrário, deu um chega para lá nos mais pobres, que passaram a não poder residir nas áreas centrais do Rio de Janeiro, de São Paulo. Um exemplo disso é a demolição dos cortiços no Rio de Janeiro. Então, olha só, os cortiços eram habitações coletivas que apresentavam, na maioria das vezes, condições miseráveis e insalubres. Esse tipo de habitação passou a ser combatido pelas autoridades governamentais no início do período republicano. Olha, o objetivo era evitar epidemias. Numa visão bastante preconceituosa em relação às camadas menos favorecidas, as camadas trabalhadoras que habitavam esses cortiços, parte das elites consideravam os cortiços como antros onde tínhamos males sociais. Alcoolismo, banditismo, violência, prostituição, doenças. Então, com o objetivo de transformar o Rio de Janeiro no cartão postal do Brasil, é que o governo federal e o governo da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, vão encampar uma política de modernização urbana,
mediante a demolição desses cortiços para a construção de largas avenidas, jardins, para que o Rio de Janeiro se tornasse uma cidade mais aprazível para os ricos e para os turistas europeus. Se você leu O Cortiço, de Aloysio Azevedo, você tem uma ideia básica do que representavam essas habitações coletivas que infestavam as grandes cidades brasileiras da época, principalmente o Rio de Janeiro. Beleza? Então, no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, o prefeito Pereira Passos deu início a um processo de urbanização e modernização do Rio de Janeiro, com o objetivo de transformar a cidade numa verdadeira Paris tropical. Olha, Paris, a cidade-luz, era considerada a cidade mais moderna do mundo. Então, o objetivo aqui do projeto de modernização do Rio de Janeiro era transformar a cidade na Paris tropical, porque o Rio de Janeiro era visto na Europa como uma cidade bastante insalubre. Era considerada o cemitério dos europeus. Então, logicamente, que uma cidade que é conhecida por esse epíteto, por essa definição, não ia atrair um grande número de turistas. Era mal vista, era mal falada na Europa. Então, para tentar transformar o Rio de Janeiro no cartão postal do Brasil, é que nós vamos ter a demolição dos cortiços na administração do prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. No aspecto sanitário, quem vai promover essa modernização do Rio de Janeiro é o diretor da saúde pública, Oswaldo Cruz, promovendo o combate à febre amarela e à varíola que assolavam a cidade. Em 1904, ele determina a vacinação obrigatória contra a varíola, o que, por sua vez, acabou gerando uma revolta conhecida como Revolta da Vacina. Pois é, Revolta da Vacina. Quais são os fatores que levaram à ocorrência da Revolta da Vacina lá em 1904? São vários fatores, pessoal. A falta do esclarecimento da população quanto à necessidade da vacinação obrigatória, a agressividade dos agentes sanitários que entravam nas casas, adentravam as residências e faziam vacinação obrigatória com muita truculência. Também tem o fator da expulsão dos moradores dos cortiços. Vale dizer que quando o governo promoveu a demolição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro, eles desalojavam essa população e deixavam ao Deus dará, porque essa população aí não tinha condições de pagar um aluguel mais caro, porque eram trabalhadores que recebiam baixíssimas remunerações. Então, o que vai acontecer? Boa parte desses desalojados dos cortiços do centro do Rio de Janeiro vão para os morros cariocas, adensando as favelas que estavam em processo de formação naquele contexto do início do século XX. A Revolta da Vacina durou cerca de 10 dias. Foram 10 dias de conflitos e aí essa revolta popular, os manifestantes aí usavam pedras, materiais de construção, ferramentas de trabalho como armas contra a Guarda Nacional, os bombeiros, o Exército e a Marinha. Isso acabou gerando
uma série de prisões e alguns exílios. Muita gente acabou sendo enviada lá para o Acre, pessoal, para pagar a sua pena, né? Porque foram presos porque participaram da revolta da vacina em 1904 no Rio de Janeiro. Outro aspecto também muito importante aqui, pessoal, do nosso estudo sobre a Primeira República no Brasil, é falar um pouco sobre o movimento operário no Brasil, gente. Vamos lá, vamos entender primeiro como é que se deu o processo de formação da classe operária no Brasil. Então nós temos o surgimento de centros industriais no finalzinho do século XIX, começo do século XX, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria dos operários empregados nesses centros industriais brasileiros era formada por trabalhadores estrangeiros. Os imigrantes eram a maior parte dos operários das fábricas, da incipiente industrialização brasileira. E eles estavam sujeitos a duríssimas, a difíceis condições de trabalho. Aí, diante de todas essas dificuldades enfrentadas pela classe proletária no Brasil, surgem sociedades beneficentes, que eram espécies de sindicatos muito influenciados pelo ideário anarquista, o famoso anarcossindicalismo brasileiro, do início do século XX, que promovia ajuda mútua aos acidentados de trabalho, aos doentes, às viúvas, aos órfãos. Veja, no momento em que o governo não tinha nenhuma política de assistência social, surgiram então essas sociedades beneficentes que, inspiradas no ideal do anarcossindicalismo, promoviam esse tipo de auxílio que deveria ser dado pelo próprio governo federal. Mas, diante da inexistência de legislação que defendesse os trabalhadores, são os próprios trabalhadores que vão se organizar para defender os seus direitos, para lutar pelos seus direitos. É aí que surgem os sindicatos, como sociedades de resistência, promovendo ações de luta dos operários, com destaque para a greve de 1917, a mais emblemática greve ocorrida no Brasil durante aí o período da Primeira República, a greve de 1917, muito influenciada pelos ideais do anarcossindicalismo, o que foi respondido com muita truculência, com muita violência pelo governo. Veja bem, o governo federal considerava a questão social um caso de polícia. Portanto, as manifestações, os piquetes, as passeatas e principalmente as greves não eram toleradas pela polícia e pelo governo, que reprimia violentamente essas manifestações, inclusive chegando a aprovar legislações que eram contrárias aos interesses das classes trabalhadoras, promovendo inclusive expurgos, promovendo a expulsão de imigrantes que estivessem envolvidos com sindicatos, com a luta operária no Brasil. Eram extraditados. Lei Adolfo Gordo, que foi aprovada aí durante a Primeira República no Brasil. Portanto, as condições de vida das camadas menos favorecidas não eram nada boas no início do período republicano. Mas agora a gente vai falar sobre a população negra brasileira. Como era a condição de vida dos libertos? Nós falamos aqui na nossa aula que nós tivemos o processo de abolição da escravatura ao longo da segunda metade do século XIX, até culminar com a aprovação da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel. Mas e aí?
Quais foram as condições de vida desses libertos, a população afro-brasileira? Quais eram as condições de vida? Eles tinham acesso ao mercado de trabalho? Eles tinham qualificação profissional, apoio do governo? Eles tinham saúde e educação públicas de qualidade? Eles tinham uma real inserção na sociedade brasileira? Nós vimos que não. Inclusive, teve até a teoria do branqueamento da população. Então vamos entender aqui, pessoal, como é que foi a luta dos libertos e a sua busca por seus direitos de cidadania. Veja bem, a participação política no Brasil era bastante restrita. Havia a exclusão das mulheres e dos analfabetos. Veja bem, a Constituição de 1891 estabelecia o direito a voto de cidadãos ativos maiores de 18 anos, alfabetizados. Então, você excluía metade da população, as mulheres. Você excluía também boa parte da população, porque nessa época calcula-se que cerca de 80% da população brasileira era completamente analfabeta. E o governo não criava políticas públicas que pudesse combater esse analfabetismo. Muito pelo contrário. Então, a participação política nessa época era bastante restrita. E em relação à população negra? A população negra brasileira era marginalizada. Gente, após a abolição não se teve uma política de inclusão da população negra como cidadãos de plenos direitos no Brasil. Muito pelo contrário, essa massa populacional importantíssima foi completamente abandonada pelas autoridades brasileiras. Uma verdadeira vergonha nacional. Olha só, os afro-brasileiros sofriam muitas restrições no mercado de trabalho. Veja bem, a escravidão oficial acabou no Brasil em 1888. Mas não é de se pensar que imediatamente a população brasileira, ou a boa parte dela, deixou de ser racista e passou a integrar os libertos como cidadãos ativos, como cidadãos plenos de direitos. Isso não aconteceu. Havia muitas restrições aos afro-brasileiros no mercado de trabalho, porque as relações escravistas ainda estavam muito vivas, principalmente por parte das elites nacionais. Não havia acesso ao serviço público, por exemplo. Os concursos públicos não existiam. Para ocupar os cargos públicos era só na base do QI, quem indica, na base do pistolão, ter uma carta de apresentação assinada por alguém importante, porque não tinha acesso ao serviço público no Brasil. As condições de trabalho eram paupérrimas, eram péssimas. Havia também muitas agressões físicas à polícia, com muita truculência em relação à população afro-brasileira. E o preconceito marcando isso. A falta do acesso à educação, à saúde de qualidade, à moradia de qualidade. Então, as condições de vida não eram nada boas. Dentro desse contexto, gente, a própria Marinha brasileira, a Marinha do Brasil, apresentava-se como um reflexo da sociedade brasileira, preconceituosa, excludente. Os membros da elite brasileira ocupavam os altos cargos, os cargos de comando na Marinha Nacional, enquanto os pobres estavam nos cargos mais baixos. Os castigos corporais eram constantes na Armada Brasileira. Como eu falei, o hábito do escravismo ainda estava intrínseco no inconsciente coletivo de boa parte da sociedade. E a Marinha Brasileira tinha uma disciplina rigorosa.
rigorosíssima. No ano de 1910 aconteceu uma revolta importantíssima na história do Brasil. Foi a revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro João Cândido Felisberto, contra os castigos físicos na Marinha. Eles se amotinaram e tomaram 2 navios de guerra brasileiros. 2 encouraçados, São Paulo e Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui, pessoal, olha só, os marinheiros protestando contra a disciplina rígida, a má alimentação, os castigos corporais, o recrutamento forçado, se amotinaram, tomaram 2 navios brasileiros e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro se o presidente Hermes da Fonseca não abolisse a prática violenta dos castigos físicos na Marinha. Perceba comigo aqui esta caricatura de Storni que foi publicada no jornal O Malho. Ela mostra que um soldado, um marinheiro negro, empunhando 2 revólveres, onde se lê São Paulo e Minas, simbolizando os nomes dos 2 encouraçados que foram tomados pelos revoltosos, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que é representada aqui por uma donzela, sendo protegida pelo presidente da República, Hermes da Fonseca. Perceba aqui que a imprensa se posiciona como? A favor ou contra o movimento? A imprensa, ou pelo menos aqui parte da imprensa, né, no caso aqui o jornal O Malho, está fazendo uma crítica, está colocando os marinheiros como truculentos, quando na verdade eles apenas estavam o quê? Lutando pelos seus direitos, tentando abolir as práticas escravistas que ainda eram corriqueiras na Armada Brasileira. Foram feitas então as negociações com o governo do presidente Hermes da Fonseca, que prometeu anistia aos amotinados. Com essa promessa, os marinheiros renderam-se, entregaram as armas, e aí o que acontece? O governo não cumpre a promessa. Muitos participantes da revolta da Armada, inclusive o nosso amigo João Cândido Felisberto, foram presos, alguns deportados. Muitos foram presos, mandados lá para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, expulsos da corporação, que aconteceu com o próprio João Cândido, foi expulso da Marinha, mas os castigos corporais foram abolidos na Armada Brasileira. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os limites da cidadania no Brasil, gente. Bem, o Brasil de fins do século XIX, nós temos ali a confirmação do federalismo, que era uma maior autonomia política para os estados brasileiros. Liberdades individuais, a propriedade privada, o bem público ficando em segundo plano, hein? Olha só, o patrimonialismo ainda herdado do nosso período de colonização continuava bem vivo no Brasil, hein? O bem público em segundo lugar, o patrimonialismo vindo primeiro. E uma ordem política excludente, como a gente já viu. A maioria da população excluída da participação efetiva da política. Então nós vamos ter aqui, de um lado, a defesa do progresso e da civilização, gente, com a industrialização, com evoluções técnicas na produção e nos transportes, mas também com o surgimento de
discursos discriminatórios e visões preconceituosas equivocadas. A exemplo da teoria do branqueamento. Em relação à cultura brasileira no início da República, nós temos as seguintes características. Primeiro, pessoal, uma tentativa de apagar a herança afrodescendente. Tradições consideradas subversivas. Costumes europeus considerados civilizados. Proibição de manifestações culturais africanas. Para exemplificar, religiões de matriz africana eram consideradas subversivas. A prática da capoeira era criminalizada no início do período republicano brasileiro. Por quê? Justamente com o objetivo de tentar assimilar costumes europeus, porque estes eram os considerados civilizados. Um outro evento importantíssimo ocorrido durante a Primeira República no Brasil foi a Semana de Arte Moderna, ocorrida nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Movimento modernista que visava a ruptura política, social e cultural. O evento era a culminância do movimento modernista, cuja principal liderança, Mário de Andrade. Olha só. Pregava uma cultura brasileira de base indígena e africana com influência das vanguardas europeias. Então veja, o modernismo trazia aqui, a valorização de uma cultura de base indígena e africana no Brasil, mas influenciada pelo movimento de vanguarda que acontecia na Europa, na transição do século XIX para o século XX. Nesse período surgiu o conceito antropofágico, ou seja, conceito de digestão das influências externas. Assimilar a cultura europeia, digeri-la para produzir uma cultura também com influência nacional. Respeito às culturas nacionais. Criação de uma cultura nacional com raízes culturais também dos imigrantes. Aí você vê o Oswald de Andrade. Entre os principais participantes do movimento, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Graça Aranha, Vitor Brecheret, entre outros. Características principais do modernismo, pessoal. Influências. Industrialização e urbanização, características do Brasil do início do século XX. Construção da identidade nacional. Originalidade, multiplicidade brasileira. Riqueza regional de um país de dimensões continentais. Isso é o que pregava o modernismo, que foi muito importante ali na década de 1920 e 30 no Brasil. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula sobre a Primeira República no Brasil, retomando a nossa temporada de videoaulas aqui no canal Mestres da História, em parceria com o nosso amigaço aqui, o canal LAC Concursos. Se inscreva também no canal LAC Concursos, todos os dias, vídeos novos, aulas impactantes para turbinar os seus estudos e a sua preparação. E você também se inscreva aqui no nosso canal Mestres da História, rumo a 100 mil inscritos. Toda semana, uma super aula, uma aula magna, muito bem preparada
para qualificar, para impactar positivamente os seus estudos. Espero sinceramente que você tenha gostado da nossa aula sobre a Primeira República. Uma aula bastante intensa, né? Ficou longa, mas é muito bem fundamentada, com os principais assuntos que são fundamentais para a sua preparação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.